Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Qual será o tema de sua análise hoje em Sustentáculos? Bom dia, Quinto. Bom dia a todos. Nós vamos falar de um assunto que vai demandar várias colunas, que é a questão da saúde humana, mas principalmente da relação da saúde humana com o que a gente se acostumou a chamar de meio ambiente, né? Mas, na verdade, o tema mais geral é o seguinte: o imenso progresso do século XX, principalmente, que nos trouxe a uma situação absolutamente incomparável com qualquer outra época histórica da espécie humana, ele evidentemente teve um tremendo de um preço, né? Quer dizer, não tem almoço grátis. E algumas partes desse preço estão sendo calculadas. Por exemplo, a questão do aquecimento global, graças à Convenção do Clima, tem avançado muito, né? No sentido, pelo menos, de cada relatório do IPCC vem mostrando qual que é o preço do grande progresso obtido, né? Ao mesmo tempo, acontece de uma forma um pouco menos clara até o momento em relação à questão da erosão da biodiversidade, que também conta com uma boa convenção mundial, né? Só que tem um terceiro componente desse preço que, ao contrário, está muito confuso e precisa ser visto com mais atenção, que é a questão, evidentemente, da saúde humana. Aliás, um dos temas que mais encontra repercussão quando tratado aqui na coluna da Rádio USP. E a posição dos médicos em relação ao tema? Pois é, Quinto, é estranho porque assim, os ouvintes normalmente reagem muito mais quando eu falo de saúde e a relação disso, evidentemente, com a questão da sustentabilidade, do que, por exemplo, os médicos, né? Que quase todos que eu conheço são absolutamente insensíveis, por exemplo, à questão dos desreguladores endócrinos, que nós abordamos aqui em diversas colunas anteriores, né? A minha experiência é amarga, ou seja, tirando alguns pesquisadores que são do ramo da endocrinologia e estão, evidentemente, na comissão da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a SBEM, né? Tirando esses poucos, os demais médicos com os quais eu converso mostram até uma certa ignorância sobre o assunto, para te falar a verdade. E isso é uma questão que eu justamente resolvi abordar num texto que eu gostaria muito que fosse lido pelos ouvintes mais interessados e que saiu ontem no jornal Valor Econômico. O título é, inclusive, propositadamente provocador, é A Afasia dos Médicos, e eu tento mostrar que não é apenas em relação à questão dos desreguladores endócrinos, mas, em geral, sobre toda a relação entre o que é o nosso padrão alimentar atual, resultado desse imenso progresso, e as consequências negativas que isso tem. E, evidentemente, é uma coisa relativamente nova, porque faz muito pouco tempo, no fundo, que existem pesquisas sobre o microbioma, né? Basicamente sobre as bactérias que povoam nossos intestinos, que, aliás, até há pouco tempo chamavam de flora intestinal, né? Então, o assunto é longo, como eu disse no início, vai demandar várias colunas aqui da Rádio USP, mas, para começar, eu gostaria muito que o ouvinte desse uma olhada nesse artigo do Valor Econômico, que evidentemente vai estar disponível em breve na minha página web. Um grande abraço e até a semana que vem. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga.